Olá, aqui quem fala é Caio e você saberia me dizer qual é a lei máxima do Brasil e o que o primeiro parágrafo dessa lei nos diz? Eu tenho me interessado pelo tema da política ultimamente e tenho pesquisado, estudado, lido e eu gostaria muito que vocês viessem comigo nessa jornada. Por isso eu trago para vocês aqui agora a Constituição Brasileira e o seu primeiro parágrafo. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1º, a soberania; 2º, a cidadania; 3º, a dignidade da pessoa humana; 4º, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; e 5º, o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. Então agora eu vou estar trazendo para vocês alguns conceitos e definições de algumas palavras desse primeiro parágrafo e também a definição dos fundamentos do primeiro parágrafo da Constituição Brasileira. Então, república. O que seria república? A palavra república vem do latim res publica, literalmente o bem público. Entretanto, possui mais de um significado, mas nesse contexto podemos dizer que é basicamente uma forma de governo onde o chefe do Estado ele é escolhido pelo povo. Federativa ou federal significa que o poder não é centralizado no governo federal e que os estados e municípios possuem governo próprio e autonomia relativa nos assuntos locais. Juntando os dois, República Federativa. É o Estado Federal Brasileiro, pessoa jurídica de direito público internacional, integrada pela União, Estados, Distrito Federal e municípios. Estado Democrático de Direito. O poder emana do povo, com o povo e para o povo. Ou seja, as leis são criadas pelo povo e para o povo, assegurando assim o exercício dos direitos sociais e individuais. Mas por que na prática não criamos as leis? Bom, isso se dá por conta do regime político vigente no Brasil, que no caso é a democracia representativa. Ou seja, em vez de participarmos de cada decisão, nós elegemos representantes aos nossos interesses. Por isso que é tão importante eleger candidatos que realmente representem os nossos interesses. Então eu trago algumas reflexões agora para todos. Quais são os meus interesses para com a sociedade? Eu estudo os projetos dos meus eleitos. Bom, então fica aí essas perguntas para a gente refletir bastante sobre o assunto. Por isso que é importante esse diálogo de política, porque abrindo a mente para as novas ideias e sempre buscando novos conteúdos e sempre querendo aprender mais sobre a política, né? Então, vamos lá agora falar sobre os fundamentos, os 5 fundamentos da Constituição, do primeiro parágrafo. O primeiro é a soberania. Então, o Brasil ele é independente dos outros países e tem autoridade própria em seu território. Com isso, podemos nós mesmos fazer ou revogar as leis, emitir nossa própria moeda e lançar impostos e etc. Ou seja, o Brasil ele não depende de outro país para fazer nada internamente. Ele é um país livre, soberano. O segundo fundamento é a cidadania. A cidadania, a palavra cidadania vem do latim civitas, que quer dizer cidade. Juridicamente, cidadão é um indivíduo no gozo dos direitos civis e políticos de um Estado, ou seja, a qualidade de ser cidadão e, consequentemente, um sujeito de direitos e deveres. Pergunta que fica no ar é: você tem exercido seus direitos e deveres? O terceiro fundamento é a dignidade da pessoa humana. Esse é um tema bem complexo, mas eu vou tentar trazer o mais claro possível para vocês. Bom, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, de 1948, traz em seu artigo 1º: todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direito. Segundo esse documento, podemos dizer que
Os titulares dos direitos fundamentais são todos os homens. Então, basicamente, todos são dotados dos direitos sociais fundamentais para a dignidade do ser. Por exemplo, educação, saúde, trabalho, alimentação, moradia e etc. Para Immanuel Kant, filósofo alemão e principal teórico na construção do princípio da dignidade da pessoa humana, ele parte da premissa de que nenhuma pessoa é passível de valoração, pois, sendo detentora de racionalidade, gera a possibilidade de autoconfirmação, ou seja, a liberdade em seu sentido mais amplo. O quarto fundamento são os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. No Brasil, o indivíduo tem a possibilidade de crescer, se desenvolver ou empreender por meio do seu trabalho. Quinto e último fundamento do primeiro parágrafo é o pluralismo político, que é a garantia da existência de várias opiniões e ideias com respeito por cada uma delas. É comumente confundido com a ideia de vários partidos políticos, já que esta está atribuída à denominação de pluripartidarismo, que é uma das consequências do pluralismo político. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram, se vocês apoiam a ideia de estar buscando mais conhecimento na área da política, eu peço a vocês que compartilhem, curtam e comentem, mas assim, só se vocês quiserem, beleza? Valeu, um grande abraço a todos, até a próxima!